Bem, boa noite, estamos felizes. Esta é a sexta sessão desta semana do criacionismo, né? Você que está acompanhando todas as gravações, fico feliz que você esteja vendo todas essas apresentações. Hoje vamos ter muitas e boas apresentações aqui, com vários temas, e nós vamos começar nossa sessão, como sempre, pedindo a orientação de Deus, orando para que Deus possa orientar, dar as palavras corretas para cada um dos apresentadores aqui, para que possamos discutir mais temas ligados às ciências das origens, ao criacionismo, ao evolucionismo, ao conhecimento da Bíblia, sobretudo, e da ciência. Vamos orar então. Querido Jesus, bondoso Pai, muito obrigado por teu amor e cuidado por nós. Obrigado porque podemos ler e compreender as tuas digitais através da natureza, estudada pela ciência, e também através da tua palavra. Ser conosco nesta noite, inspira-nos para que possamos aprender mais do teu caráter expresso nestas duas fontes de informação, a Bíblia e a natureza. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Bem, nosso primeiro apresentador da noite é o Michael. O Michael vai apresentar Michael Silva Santos. Ele vai falar sobre o ensino do criacionismo. Então, a palavra está contigo, Michael. Você tem, a partir de agora, 15 minutos. Eu vou marcar aqui 15 minutos, tá? Para a sua apresentação. Tá, de 10 a 15, né? Isso, de 10 a 15 minutos. Isso. No máximo 15. Como o professor disse, meu nome é Maicon. Eu vou compartilhar com vocês aqui meu trabalho. Tá passando, né, professor? Ok, tá aqui. Certo. Eu vou falar sobre o ensino do criacionismo nas escolas, tá? Sobre o ensino, né? Se isso deve ser falado nas escolas ou não, né? Questão orientadora apresentado nas escolas. E para a gente iniciar isso, eu queria, em primeiro lugar, falar um pouco do que é o criacionismo, né? O criacionismo, ele é uma teoria, tratada como uma teoria que explica a origem do universo, mas dizendo que uma divindade maior, uma entidade maior, produziu ou criou as coisas a partir do nada, né? Então, essa teoria traz esse pensamento que um ser que é maior do que nós, a partir do nada, criou todas as coisas que são perfeitas, que trabalham de maneira uniforme no mundo, tudo foi criado por ele, né? E aí, quando nós já pensamos e já entendemos um pouco de maneira bem simples, né, o que que é o criacionismo, falando também que o criacionismo ele parte ali através da religião, são a religião que vai explicar sobre o que é o criacionismo, né, tá dentro dela também. Porque a gente vai também automaticamente aqui conversar um pouco também sobre religião, né, já que esse tema vai trazer esse pensamento também. Eu vou falar aqui sobre o criacionismo no contexto escolar. No primeiro tópico aqui que a gente apresenta, diz que o dilema constitucional e o ensino religioso nas escolas públicas. O que que acontece? A legislação apresenta que o Brasil ele tem uma laicidade, né? É um país laico, que ele não determina assim de maneira enfática qual religião ele abraça, né? É um país que todos podem ter a sua religião. E aí, com isso, é meio inconstitucional apresentar uma religião única dentro do ensino da escola. Aí, por conta disso, a gente tem um pouco de dificuldade de falar de religião dentro da escola. Quando a gente pensa no evolucionismo, que é o contrário do criacionismo, né? É uma outra vertente, uma outra teoria, ela vai acabar sendo apresentada no contexto escolar, né? Eles vão usar como base a ciência, mas também ela é apresentada porque ela não é vinculada a alguma religião, o evolucionismo. Como ela não é vinculada, então eles abrem a porta para que o evolucionismo possa ser nas escolas, né? O criacionismo ele também não é apresentado nas escolas porque eles tratam o criacionismo como uma pseudociência, que é como se alguma coisa não tem uma base sólida, científica para que ela possa ser explicada. Aí, como isso acontece com o criacionismo, eles acabam falando que ela não pode entrar, né, dentro do ensino escolar.
mas a gente vai ver aqui no nosso bate-papo que tem outros argumentos que podem ser utilizados para mostrar que o criacionismo deve ser ensinado dentro das escolas. Neste tópico, a relação entre fé e ciência no ambiente acadêmico, nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? O conflito constitucional no ensino do criacionismo em disciplina científica. Devemos ter a ideia de que o ensino não deve apenas apresentar um conjunto rígido de fatos, mas estimular a análise e o questionamento. Ao colocar o criacionismo ao lado da evolução, as escolas podem fomentar o debate e a habilidade crítica dos alunos, promovendo um ambiente educativo onde se avaliam as evidências, compreendendo o contexto histórico e filosófico de diferentes teorias. Que é que a gente quis dizer com esse texto, né? De maneira muito interessante colocar ao lado, né, essas duas teorias, porque no final de tudo vão ser teorias. Isso vai fomentar ali nos alunos, né, nos adolescentes ou nas crianças, o poder de debate, de análise, de avaliação. A crítica do aluno vai ser bem mais construída, porque vão colocar pontos, contrapontos, né, de evolução com o criacionismo. Porque a gente também pensa o seguinte, o criacionismo, o evolucionismo, ele foi desenvolvido assim, ali com Darwin por volta de 1859, e foi depois de um tempo de história do mundo que apareceu essa teoria. Só que quando a gente analisa o cristianismo, ele existe desde o princípio. Porque quando nós analisamos a história do povo, da humanidade, nós percebemos que em todas as tribos, nações, ou qualquer povoado pequeno, eles ali sempre tinham em mente que existia algo maior que eles, que era uma divindade. E eles sempre atribuíam a essa divindade o seguinte pensamento: essa divindade é criador de todas as coisas. Tinha, tinha nações ou povos ali que adoravam o sol, mas eles colocavam ao sol, né, o poder de que ele havia criado todas as coisas. Outros povos anunciavam que esse criador de todas as coisas tem como nome Deus e também atribuem a ele a criação de todas as coisas. E aí, para mim, é meio incoerente você apresentar a evolução que nasceu há não tanto tempo assim, né, nas escolas, mas o criacionismo que está instituído ou colocado na humanidade desde o princípio não ser falado. Porque a nossa nação, os povos, as tribos, elas foram formadas com esse pensamento religioso de criacionismo dentro da cultura deles. Então é meio contraditório você falar que vai ensinar uma coisa que tem pouco tempo de duração e não ensinar aquilo que ainda moveu, construiu o povo, porque a religião está mais intrínseca, acho que é intrínseca a palavra, né? Está mais fortalecida ou enraizada nos povos do que o evolucionismo. E isso aí eu utilizo como um argumento que nós podemos apresentar o criacionismo dentro da escola. Porque a criança ali, o adolescente, ele vai sair da escola e aí ele ouve várias coisas sobre religião, vários tipos de pensamentos da religião sobre o criacionismo, mas quando ele chega na escola não é tocado nenhum assunto sobre isso. É só sobre o evolucionismo que vai totalmente contrário ao criacionismo. E aí, na mente da criança ou do adolescente, tem um questionamento, né? Por que que eu posso falar disso lá fora, mas aqui, no lugar onde é formado o meu conhecimento, eu não tenho acesso a esse conhecimento, né? Então, por conta disso, eu acho que é muito válido ensinar o criacionismo na escola. No outro tópico, né, impactos do ensino do criacionismo, o criacionismo como promotor de diversidade e inclusão no ambiente escolar. A gente vê através da Lei 4.024, que fixa na diretriz de bases da educação nacional e condena qualquer tratamento desigual por motivo de convicção religiosa. É interessante, assim, que a lei fala que não tem que ter nenhum distrato, todos têm que ser tratados de maneira igual por conta da sua religião. Ele, então, preserva a religião nesse ponto. Só que quando entra na escola, a religião é tirada de qualquer modo, né? Quando eu falo de religião, é porque dentro da religião está o ensino do criacionismo, né? Então, por conta disso, o criacionismo não é falado dentro das escolas. Aí é uma lei que protege, mas dentro da escola parece que é uma lei que não vale, porque não pode ser apresentado esse tipo de teoria para as pessoas, né? E é importante apresentar isso, porque vai levar para todos ali um,
como para os adolescentes ou para as crianças, uma questão de respeito a crenças e da religião de outros alunos, né? Porque várias religiões entendem o criacionismo e cada uma vai poder expor ali o seu. Eu sou adventista. Então, eu gostaria de poder apresentar a maneira que eu penso, né? E discutir de maneira agradável com os outros também, a maneira que as outras pessoas elas pensam sobre o criacionismo, não só sobre o evolucionismo. Então, vai criar uma diversidade e um respeito sobre a crença de todos que estão ali, né? No outro tópico, que é a visão geral do criacionismo na escola, o debate sobre a separação entre igreja e Estado na educação. Aí um dos argumentos de não apresentar o criacionismo, né, que vai trazer também conjunto à religião, é porque não quer se fazer essa junção de Estado com igreja. E realmente, quando a gente analisa a história da humanidade, toda vez que houve uma junção de igreja com Estado, o resultado não foi bom. Houve perseguição, houve morte, né, porque é um acúmulo de poder ali. E aí isso não foi bom para o desenvolvimento da sociedade, né, da humanidade. Mas quando nós pedimos para o criacionismo ser ensinado dentro da escola, não significa que vai haver uma junção de igreja e Estado. Não, ali não é uma situação onde a gente vai pegar as crianças e colocar elas num conhecimento que vai fazer com que elas no futuro juntem igreja com Estado e a gente repita o que aconteceu no passado. Não, ali é só um momento de mostrar para eles e desenvolver neles o poder de ser críticos, né? De mudar a mente dele, de dar mais, na verdade, de dar mais conhecimento para eles, para que eles possam ter um poder de analisar toda uma situação e eles possam ter um momento de poder escolher. Ah, eu quero crer no evolucionismo, ou eu quero crer no criacionismo. Então, ensinar o criacionismo na escola não é fazer junção entre igreja e Estado, é ampliar o conhecimento do aluno, né? Fazer com que ele compreenda mais a sociedade e o pensamento da onde ele vive, da humanidade. A gente também tem aqui no próximo tópico, né, a discussão sobre equilíbrio entre ciência e religião no ambiente escolar, a importância da liberdade de expressão religiosa na educação. É importante ter essa liberdade, né, de mostrar essas vertentes religiosas e mostrar que elas podem ser respeitadas, mostrar que nós também podemos respeitar as pessoas que desejam crer no evolucionismo, porque ela chegou nesse pensamento de que aquilo é importante para ela, tudo bem. Mas também ter respeito sobre o criacionismo, né? E eu acho que quando nós colocamos esses dois ensinos dentro da escola, tanto o criacionismo será mais respeitado, como o evolucionismo também será mais respeitado. Então, vai criar esse respeito maior pelos dois ensinos, né? E aí, porque a gente olha desse lado e quando a gente olha, vê a escola, o evolucionismo só é ensinado. Então, ao meu ver, tem um preconceito já existente do criacionismo não ser ensinado na escola. E a gente não pode ter isso, né? Tem que ter os vários pensamentos sendo distribuídos ali para ampliar o conhecimento dos alunos, né? E como conclusão, eu coloquei que, embora o ensino do criacionismo na escola seja cercado por controvérsias, há argumentos positivos em favor de sua inclusão no ambiente educacional, desde que seja abordado de forma equilibrada e consciente. Foi como eu disse, né? Eu acho que a maioria do mundo estão. E aí a gente analisa as leis do mundo. Também, quando a gente analisa a lei cristã que desenvolve ali o criacionismo, a lei do homem também é baseada na lei cristã, porque tem que cuidar do próximo, você não pode roubar as coisas do próximo. E tudo isso também vem da compreensão do criacionismo. Só que aí a gente chega na escola e nada disso é ensinado na escola. Só o evolucionismo, que vai totalmente contrário, né? Então, ele precisa ser abordado, claro, de maneira equilibrada e consciente. O professor que for ensinar o criacionismo, ele não pode colocar, é, se ele for de alguma religião, colocar que a religião dele acerta, mas amplificar esse pensamento dos alunos, que existe uma teoria que não é baseada na evolução, uma teoria que vem antes da evolução, falando que existe alguém ou um ser maior do que todos, maior do que tudo, que cria as coisas do nada para que haja vida. Do nada há vida.
o criacionismo pensa, né? Que esse ser divino cria as coisas, do nada, gera a vida do nada. E isso precisa também ser ensinado nas escolas. Esse aqui foi algumas das referências que eu li, e esta é a minha apresentação. Obrigado, Michael. Alguma pergunta? Vocês que estão aqui presentes. E você que está online assistindo essa gravação, pode também fazer perguntas nos comentários, né? Escreve aí nos comentários suas perguntas. Mas vocês que estão aqui presentes, querem fazer alguma pergunta ao Michael? Temos aí três Eu tenho minutos. uma Pois não, pergunta aqui, John. professor, Pois não, Jonathan. rapidinho, para o Maico. Ô, Maico, como é que você vê, por exemplo, a gente estuda aqui, né? Por exemplo, a gente está apresentando essa semana, né, do criacionismo, a gente estuda numa escola denominacional, né? Uma escola denominacionalmente adventista, cristã, protestante. Como é que você vê esse âmbito das escolas denominacionais? Você acha que é positivo? Você acha que é negativo? Em vista desse termo aí do criacionismo, como é que você vê essas escolas denominacionais hoje em dia? Eu vejo que elas são válidas, John. Ainda mais porque até eu usei um argumento aqui, né? O criacionismo, ele vem da religião, né? E quando a gente olha para a lei humana, a lei humana ela é quase toda baseada no conceito que vem da religião, né? Das compreensões que a gente tem. Então, a escola de denominação, né? Que vem ensinar sobre o criacionismo, sobre a religião, ela vai fortalecer o conceito de ser uma pessoa boa, de do caráter dela, da criança vai ser melhor moldado. Então, as crianças e os adolescentes saem da escola com o pensamento da religião, a religião auxilia eles, né, a ter um pensamento de evolução para a comunidade onde ele cresce, onde ele está vivendo ali, né? Então, isso vai tornar ele cada vez mais capaz, né? E também na escola de denominação, ela não deixa de apresentar para ele o tema de evolução, também é apresentado para ele. Aí mostra para ele ali uma diversidade, de que ele pode respeitar um outro tipo de pensamento, só que um outro tipo de pensamento, só que também é apresentado mais conhecimento para ele. Então ele tem um poder de crítica maior, um poder de conhecimento maior, e é apresentado, principalmente o criacionismo, é apresentado mais questões do que ele vive fora da escola para ele, entendeu? Então eu acho que tudo isso na construção do adolescente é muito melhor, né? Ele prepara e torna ele melhor para viver, além da escola, né? Além da escola. Me permita, Michael, também complementar um comentário, não é? Além da questão da liberdade de expressão religiosa, as escolas confessionais dão a oportunidade de discutir argumentos científicos contra e a favor do evolucionismo. Existem bons argumentos. Por quê? Porque a escola não ensina, por exemplo, astrologia. Não é que a escola ensina astronomia, que é uma ciência. Astrologia não é uma ciência. Então, os cientistas dizem que criacionismo está no mesmo pé de igualdade de mitos, né? De histórias mitológicas, de crendices, de pseudociências como a astrologia, tá? Mas a astrologia não tem os argumentos científicos que tem o criacionismo científico. Inclusive, muitos evolucionistas nem gostam que a gente chame de criacionismo científico. Por quê? Porque não compreende, por exemplo, os quatro pilares do design inteligente que se usa no criacionismo. Aliás, nós usávamos, antes mesmo da teoria do design inteligente surgir, nós já usávamos muitos dos argumentos que o design inteligente usam, que muitos evolucionistas acusam, dizendo que é um criacionismo travestido, né? Com a nova pelagem de científico, né? Mas nós já falávamos há muitas décadas de criacionismo científico. Quando você nega ao estudante estes argumentos científicos que mostram que o relato bíblico, por exemplo, do dilúvio, faz sentido ao você examinar a geologia, a coluna geológica, a separação dos continentes e tudo isso, que a história bíblica não é um mito, mas encontra na ciência um respaldo. Se você nega isso para o estudante, então você está fazendo um desserviço educacional. O seu tema é muito relevante, Michael. Parabéns pela sua apresentação. Bem, sem mais demora, vamos então para a nossa segunda apresentação da noite. A segunda apresentação da noite vai ser feita pelo Alan Ataíde, e ele vai falar sobre como ensinar a criação.
É isso mesmo, Alan? É isso mesmo. Já estamos vendo a sua tela aqui. Só falta colocar a tela cheia agora. Pronto. Só deixa eu maximizar aqui. Confirma aí que vocês estão vendo. Estamos vendo, só não maximizou. Eita, peraí. Então, stop share. Como é que faz isso para ficar grande? Tenta partilhar novamente. Se não, você diminui aquela barra lá de cima e faz como o Michael fez. Tenta mais uma vez partilhar a tela. É, Agora tá grande ou não? Não, tá não. Você tá do lado. Você partilhou. Era melhor ter partilhado do jeito que estava, na maneira padrão mesmo, naquela primeira vez. Ixi, peraí, então. Isso. Agora ficou dividida a tua tela e a tua imagem na mesma tela. Hum. É que na hora que você vai partilhar, tem lá é, uma opção. Ah, tá. Ah, tá. Agora foi. Agora foi. Agora estamos vendo em tela cheia, inclusive. Então, vou iniciar a apresentação, né? Eu vou fazer uma ponte com a apresentação do Michael, aproveitar. O meu tópico, eu vou trabalhar mais uma abordagem mais prática sobre como a gente pode, talvez, aplicar o criacionismo no ensino da criação, numa análise de integração fé e ensino nas práticas didáticas das nossas escolas, né? Deixa eu ver só se passa aqui o slide. Então, a introdução, a gente traz aí uma frase do Haase, Roberto Haase, que ele diz que a integração de fé e valores com ensino e aprendizagem é um processo deliberado e sistemático de abordagem de todo o empreendimento educacional a partir de uma perspectiva bíblica. Então, ao discutir esse assunto, a gente pressupõe, então, que as práticas educacionais, quando a gente fala sobre trazer todos os conceitos que já foram ditos aqui, sobre dilúvio, sobre questões que são práticas científicas que a gente vai trazer para a educação, a gente precisa sistematizar essas abordagens para torná-las claras, límpidas, de forma didática e que a gente consiga ampliar elas em todos os âmbitos. É possível a gente falar de criação dentro da biologia, da química, da física, da história, da matemática, mas é preciso uma abordagem sistemática desse todo. E esse todo empreendimento educacional é a formação de um indivíduo holístico. A gente sabe que a educação verdadeira é uma educação que prepara o indivíduo de forma física, mental e espiritual. Se a gente inocula isso, a gente tira uma parte dessa do nosso ensino e aprendizagem, a nosso ensino e aprendizagem se torna manco. Isso é a grande dificuldade que a gente tem em falar sobre apenas o evolucionismo. A gente trazer uma abordagem que não é espiritual, que não desenvolve a fé, que não tem comprovações científicas e bases suficientes para a gente dizer que é uma verdade indubitável e a gente anular a necessidade do indivíduo de desenvolver sua fé e de desenvolver sua crença. Eu acho que em todo o escopo, toda a aula que a gente pode ir no ambiente educacional transpor, a gente deve pensar em que ponto aquela aula e aquela aprendizagem ela está desenvolvendo os três aspectos do indivíduo. Então, a questão é como desenvolver isso. Uma passagem que eu gosto muito do livro de educação, na página 128, Ellen White diz que, visto como o livro da natureza e o da revelação apresentam indícios da mesma mente superior, não podem eles deixar de estar em harmonia mútua. Por métodos diferentes em diversas línguas, dão testemunho das mesmas grandes verdades. A ciência está sempre a descobrir novas maravilhas, mas nada traz de suas pesquisas que, corretamente compreendido, esteja em conflito com a revelação divina. O testemunho da senhora White é que as comprovações científicas e os estudos da natureza, eles comprovam um Deus criador.
Em outras palavras, quando a gente vai trazer abordagens do ensino e da aprendizagem, nós estamos trazendo algo que a Bíblia já dizia anteriormente e que agora a ciência ou vai confirmar ou ainda vai confirmar. Então, se algum estudo científico, se há algo, uma teoria, uma hipótese que está contrária à revelação bíblica, essa hipótese, com certeza, é uma hipótese falsa, é uma falácia, porque todas as novas descobertas da ciência, elas estão em correlação com a verdade bíblica. E mais do que isso, Ellen White fala do livro da natureza. Ela fala muito sobre a questão de Jesus, que aprendia nesse livro da natureza. Ela fala sobre como o Éden era uma grande escola para aquele casal, e como em vários aspectos da história bíblica a gente vê a natureza usando referenciais para que a gente possa educar e ensinar o indivíduo. Quais os objetivos, então, dessa integração fé e ensino? É levar o estudante a conhecer a vontade de Deus e a praticar, é promover a Bíblia como sendo a palavra de Deus, é estimular o estudo, a proteção, a conservação da natureza, incentivar a utilização das faculdades mentais para se alcançar e construir o conhecimento juntos, promover a aquisição de hábitos saudáveis, através do conhecimento do corpo, através do exercício físico, promover o desenvolvimento do senso crítico, do pensamento reflexivo e incentivar o desenvolvimento dos deveres práticos da vida diária, assim como a cidadania, promover a autonomia e a autenticidade alicerçada nos valores bíblicos cristãos, favorecer o desenvolvimento da autoestima positiva, do sentimento da aceitação e resgatar os bons relacionamentos interpessoais, assim como o espírito cooperativo. Todos esses pontos, né, são trazidos no livro que o professor traz para a gente no índice, né, de literatura. Essas ideias foram desenvolvidas pelo Dr. Adolfo Soares, e a gente pode ver que, em resumo, o objetivo da integração é desenvolver o indivíduo de forma completa. Desenvolver o indivíduo para que ele seja um bom cidadão, que ele seja um bom filho, para que ele seja um bom profissional, para que ele tenha uma alimentação e uma prática saudável, para que ele desenvolva a si por completo. A sequência didática é algo que tem que ser preparado antes. Para que todos esses objetivos sejam alcançados, o aluno precisa ser preparado para o ensino, o aluno precisa ser envolvido no ensino-aprendizagem, e aí, ao final, esse aluno precisa refletir o que aquele conhecimento despertou ele na sua fé, na sua atividade física, no seu complemento mental e espiritual completo. Então, onde a gente aplica isso? E aí eu trouxe talvez alguns exemplos para a gente pensar. Não sei se o videoclipe vai passar aqui para vocês, mas quando a gente pensa, por exemplo, na biologia, quando a gente estuda as microestruturas, né, e esse design inteligente que o professor tem comentado na sala de aula, a gente vê muito fácil e nítido observar a criação de um Deus poderoso. Quando eu olho a metamorfose da borboleta como um exemplo claro de como os objetos são pensados ali para que aquele ser indivíduo se adapte e para que ele possa ser e embelezar a natureza. E como ele foi proposto, foi desenvolvido mecanicamente, tudo se encaixando perfeito. E quando a gente olha a natureza em todos os reinos e filos, nós vemos por detrás um ser criador inteligente que projetou todas essas coisas. Quando a gente pensa na física e na bioquímica, vemos até mesmo dentro do nosso gene, do nosso DNA, as marcas de um ser pensante e um ser criador. Quando Nicolau Copérnico e quando começou a revolução científica, né, em que começou a se estudar a astronomia, há uma dúvida também no ser entre os acadêmicos, entre as instituições que na maioria eram cristãs às épocas, as universidades, de que aqueles descobrimentos poderiam trazer alguma rixa em relação ao conteúdo bíblico. E de fato, quando se propõe que a Terra não é mais o centro do universo, mas que ela está em rotação do Sol, há uma dúvida de como nós somos um ser tão pequeno no universo tão grande. Quando a gente pensa isso, algo importante me faz refletir no ensino-aprendizagem. A gente não deve temer a ciência, nem debater com ela no sentido de questionar se aquele conhecimento é útil para nós. Nós devemos aproveitar as inovações e usar delas de forma mais completa.
quando a gente coloca a Terra no lugar, no posicionamento certo, e entendemos a gravidade, entendemos a força do cosmos e as relações que eles se interagem, a gente vê muito mais claro um Deus criador, um Deus que ainda está criando um universo que ainda se expande, um Deus que ainda pensa e que mesmo nós sendo tão pequenos, ele nos valorizou de tal forma que enviou o seu filho para morrer por nós. Então, o conhecimento que se olharmos na perspectiva entre rixa entre ciência e religião pode ser destrutivo, mas quando unimos esses dois polos, ele se aplica para a nossa espiritualidade e nós desenvolvemos uma educação mais apurada. Na química, será que a gente pode falar de criação? É claro que a gente consegue identificar nos elementos, no carbono, na química orgânica, todos os processos químicos ali e ainda a entidade de seres que são análogos entre si, que possuem na sua matéria e na sua identidade compostos orgânicos similares e que fazem parte de uma identidade de um Deus criador, um selo que ele coloca sobre nós. Todos esses aspectos podem ser desenvolvidos dentro da sala de aula, dentro de um laboratório. Quando a gente experimenta as modificações e os contrastes e como os objetos se relacionam, a gente pode ver muito claro a possibilidade ampla da criação e como isso faz parte da nossa espiritualidade também. As reações químicas, todo o processo que está por trás disso, que pode sim ser aplicado à nossa vida espiritual. Na matemática, a gente pode ver, talvez pensando aí na sequência de Fibonacci, um método perfeito que ali vai se alinhando numa arquitetura ampla, numa sequência matemática e que abrange aspectos da criação. Você vê um número e a contagem matemática em todos os objetos que tornam eles belos, que tornam eles agradáveis e perfeitamente encaixados. E a gente vê na matemática também o posicionamento dos objetos e como a Terra, no seu ângulo perfeito, ela ali consegue estar amplamente criada, pensada e projetada para a criação. Ou seja, Deus colocou a Terra num posicionamento certo dentro do universo, no ângulo correto, para que houvesse vida. Ele havia vida, diz João, né? Nele havia vida e a vida foi dada aos homens. Quando a gente pensa na história, na filosofia e nas ciências humanas, a gente pode enxergar a transmissão da Bíblia ao longo dos períodos e a gente pode enxergar ali como Deus preservou a história do seu povo, a história da palavra de Deus, como um livro em que a gente tem hoje a Bíblia como um livro mais próximo do que a crítica textual diz que seria um livro que foi verdadeiramente codificado e depois traduzido e depois transmitido. Ou seja, a gente tem muitos manuscritos próximos ali dos autógrafos originais da Bíblia, coisas que a maioria dos livros que a gente estuda na filosofia a gente não se encontra. A Bíblia por si só, ela se traduz e ela se revela como autoritativa e verdadeira. Será que na educação física, na aula dos esportes, ali jogando bola, a gente pode ver a criação? No corpo, na mecânica, a gente pode sim, através das práticas esportivas, a gente pensar como Deus desenvolveu o nosso corpo perfeitamente para que a gente pudesse utilizá-lo de forma saudável em praticar diferentes esportes. O tempo já está avançando, mas se a gente pensar na arte, a gente consegue ver também práticas que a gente pode desenvolver e pode falar da criação e de Deus através das artes, da pintura, da música, etc. Avançando, então, a gente tem dois modelos a seguir dentro da educação adventista que podem ser praticados. Eu coloquei em contraste o modelo de Battle Creek College, um modelo inicial, primordial, mas que foi um modelo que se corrompeu ao longo do tempo, e o modelo de Avondale College, um modelo em que Ellen White mesmo praticou, esteve próximo ali no desenvolvimento e tudo mais. Quando a gente vê esses dois, o primeiro foi desenvolvido nos princípios da educação adventista, naquilo que Ellen White havia revelado para a sua igreja, mas em algum certo ponto da história, na verdade bem recente ali, ao menos uma década depois da fundação do colégio, ele já havia se fechado porque havia pensado de que ciência e religião não podem se comunicar, e por isso o ensino de livros seculares, o ensino da educação
que não era uma educação confessional, acabou poluindo esse colégio de forma que ficou insustentável. E, ao contrário, o Avondale College, um colégio que, desde a sua fundação até os dias de hoje, preserva essa identidade de que ciência e religião conversam sim e elas se interagem. Então, podemos seguir um modelo que está já a ponto de fracassar ou um modelo que já há mais de um século se comprova como verdadeiro, amplo e útil para a educação. Então, os professores, aos alunos, aos educadores e aqueles que estão no ambiente de educação, precisamos pensar e questionar as nossas práticas educativas, construir uma base curricular partilhada em que os alunos podem interpor as suas ideias, aquilo que eles realmente gostam e querem estudar e aquilo que eles necessitam estudar. Uma aprendizagem ativa, onde eles podem se tornar prático e pedagógico, uma avaliação orientadora em que o aluno possa se desenvolver mais e refletir sobre as suas ações. Para isso, é claro, fica assim bastante complexo a gente falar aqui de forma bem simples, mas nós temos muitos recursos hoje para tornar a nossa educação adventista uma educação que fale da criação e que fale da fé e da ciência junto. E aí eu coloquei o Geoscience Research Institute, que é um órgão da Conferência Geral, em que você tem ali várias matérias, você tem vários documentos em que você pode utilizar ali como referencial para as suas aulas. Bom, para encerrar, Fundamentos da Educação Cristã, página 393, Ellen White vai dizer: se a mente se aplicar à tarefa de estudar a Bíblia para obter informação, ampliar-se-ão as faculdades do raciocínio. Submetida ao estudo das Escrituras, a mente se expande e torna-se mais equilibrada do que ocupando-se na obtenção de conhecimentos gerais dos livros que são usados e que não têm conexão com a Bíblia. Nenhum conhecimento é tão sólido, tão coerente, de tão vasto alcance como o que é obtido do estudo da palavra de Deus. É a base de todo verdadeiro conhecimento. E aí, algumas referências simples que eu trouxe. Tentei ser um pouquinho mais prático na minha abordagem. Espero que eu tenha alcançado o objetivo dessa palestra. Obrigado. Obrigado, Alan, e parabéns pelo tempo. Você cumpriu, faltou ainda 15 segundos, exatamente. E vou abrir então para quem temos aí mais 5 minutos, né, de perguntas, de interação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alan, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é assim: você falou muito bem desses dois livros, né, da educação adventista, da educação cristã confessional, que é a Bíblia e a natureza. Elas não estão separadas, elas podem ser estudadas. E no início, né, você citando Ellen White, disse que elas não estão em contradição. Elas devidamente estudadas, elas estão em harmonia. Tá tudo certo aí. Agora, e na natureza a gente vê as digitais do Criador. A gente estuda a natureza através da ciência, né? Você ilustrou muito bem a biologia, a química, a física, a matemática. Tudo isso serve para compreendermos mais a obra do Criador. Mas quando uma criança está estudando a natureza, muitas vezes se depara com coisas ruins da natureza, que não correspondem ao caráter de Deus, né? Os espinhos nas plantas, a mortandade, a predação, né? A própria seleção natural, né? O mais fraco desaparece, morre, né? Não há piedade, não há os traços de caráter de misericórdia. Como é que você vê a educação que usa este livro, que é a natureza, que mostra esse lado assim mal, né? Como é que um professor poderia lidar com isso? Tentando dialogar da forma como a gente propôs aqui nessa palestra, a gente pode tratar isso como uma involução devido ao pecado. Então, todos os objetos que hoje não funcionam perfeitamente dentro do cosmo amplo de didática que a gente vê, as imperfeições, o sofrimento, a radicalidade entre a cadeia alimentar, tudo isso é um processo de involução daquilo que foi o ambiente perfeito criado no Éden. Então, quando a gente olha a seleção natural, ela por si só, ela se degrada e ela se amplia de forma que a gente pode enxergar exatamente o grande conflito nessa abordagem. E o Então, grande a gente vê o grande conflito nesses aspectos. Então, a criança, ao ser deparada com um livro da natureza e enxergar também que existe sofrimento e que o sofrimento está correlacionado com o pecado, então ela entende o seu lugar e o seu papel
E ela vai buscar exatamente aquilo que vai corresponder à salvação dela. Muito bem. Ou seja, a Bíblia é uma revelação que ajuda-nos a compreender no contexto do grande conflito, muito bem falado, o que está acontecendo com a natureza, né? Quando Deus criou a natureza, ela foi criada perfeita, harmoniosa. Foi a entrada do pecado que causou tudo isso. Muito bem, Alan. Uma palestra bem esclarecedora, muito ao ponto. E agora nós vamos para a nossa. Uma salva de palmas para você. Eu estou esquecendo de dizer as palmas, mas vocês podem reagir aí, dando palmas e soltando balões. Se vocês quiserem, assim, olha, uns balões assim. Tá de parabéns. Aleluia. O Maico também, tá? Vou soltar uns balões para o Maico também agora. Agora eu vou soltar uns balões. Esse aqui em homenagem ao Maico. Bem, vamos para a nossa próxima apresentação. É, Nossa próxima apresentação é o John, não é isso? Isso mesmo, professor. Estamos por aqui. Então, Deixa eu muito bem. compartilhar já a minha tela aqui também com vocês. O John Dilson de Souza Júnior vai falar sobre teologia da criação, possibilidade exegética de Gênesis 1, versículo 1 a 3. Tá a palavra com Exatamente. você, John. Obrigado, professor. Obrigado, amigos aí. Parabéns por todos que estão apresentando também. Amigos, a nossa apresentação, ela vai em base assim um pouquinho também com relação à ciência da hermenêutica, né, da interpretação bíblica, mas é claro que ela também não vai deixar, né, de fazer sobre as ciências naturais. A nossa questão orientadora, a gente colocou uma delineação que seria a seguinte: quais as possibilidades de interpretação de Gênesis 1 a 3, de Gênesis 1, capítulo 1, do versículo 1 a 3, né, que inicialmente declaram Deus como Criador e o estado da terra no princípio da criação, ou da ação criadora. E como é que a ciência pode nos ajudar a compreender, né, ou até mesmo a gente se basear nessa melhor. Muito bem. O nosso índice de apresentação, a gente está dividido aqui em 4 partes, basicamente, que seriam as apresentações dos principais tipos de interpretações. Nós vamos nos deter em 2 aqui, que seria o não literal, né, e o literal. A nossa parte 2 seria uma avaliação dessas interpretações propostas. A parte 3 seria uma base científica, né, para aquela apresentação do principal tipo de interpretação de que a gente pode achar mais interessante, de que a ciência hermenêutica, o tipo de hermenêutica, de exegese que a gente faz do texto, vai nos ajudar a absorvê-la melhor, e aí a gente vai concluir. Bom, como é que a gente inicia, né? Falando sobre a nossa interpretação literal. Se você não conhece, né, para o nosso amigo que talvez aí esteja procurando algumas respostas, mas que não tenha tanto um contato com a Bíblia, mas tenha um contato aí com o criacionismo, já ouviu falar do design inteligente, né, da parte ali dos 4 pilares do design, que são as complexidades redutíveis, a complexidade especificada, aquele universo bem afirmado, ou mesmo um criador inteligente. Se você não tem contato com a Bíblia, basicamente, Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3 vai dizer o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. E o versículo 3 vai dizer: disse Deus, haja luz, e houve luz. Bom, o primeiro tipo de interpretação que a gente vai ter desse texto é a interpretação não literal, né? Isso não é cronologicamente falando. Como o Michael colocou muito bem ali na apresentação do seu trabalho, todas as culturas, na realidade, elas não partem de um pressuposto científico ou de um pressuposto evolucionista. Elas partem sempre de um pressuposto cultural religioso, em que uma divindade, ou que algum ser, ou que a gente pode definir hoje como um design inteligente, ela começa a criar. Mas aqui nós temos, e eu coloquei aqui alguns dos principais autores, o primeiro a propor talvez isso, a parte de Gênesis 1 como a mitologia, seria esse alemão Heimer Gunkel, com esse livro que ele tem aí, né, Schöpfung and Chaos, que ele vai dizer basicamente que o Gênesis 1 ele vai descender, né, de uma mitologia babilônica, de uma mitologia suméria, né? E aqui a gente tem também o David Penn, que ele vai colocar ali no Gênesis 1 Reconsiderado, de 1964, ele vai dizer que Gênesis 1 ele deve ser tratado como uma poesia ou como uma teologia, ou seja, elas são narrativas
etiológicas e não históricas, por assim dizer. A gente não deve interpretá-las de forma literal, não é um relato é, verdadeiro, por assim dizer, e sim algo que é uma etiologia, ou seja, é algo que vem de uma semelhante à mitologia, mas partindo ali do pressuposto de que ela não é um histórico. A gente vê ali também alguns outros autores, como Derek Kidner, né, como P.Y. Wiseman, que é bem famoso também, né, quando ele fala que a criação revelada nos 6 dias, ele vai dizer que o Gênesis 1 ele deve ser tratado na realidade como um simbolismo. E isso também vai nos afetar na leitura, por exemplo, não literal dos dias da criação. Ou seja, são realmente 6 dias da criação? São grandes éons, eras, milhares ou milhões de anos que estão ali uma tentativa de descrever o que está acontecendo? Então a gente tem essa parte. Bom, a primeira coisa também aqui que a gente pode introduzir na interpretação literal, uma vez que a gente já colocou os 3 pontos de interpretação não literais mais famosos, seria a teoria de um intervalo ativo. E aqui a gente vai entrar num desdobramento do que talvez você, que já tem algum contato com o criacionismo, já está acostumado. Essa teoria desse intervalo ativo, ela também é conhecida como a teoria da ruína e restauração. Segundo essa opinião que a gente tem aqui, Gênesis 1, ele descreve uma criação originalmente perfeita há um tempo desconhecido, que poderia ser há milhões ou bilhões de anos atrás, né? E interessantemente, os precursores dessa teoria também acreditam que Satanás, na realidade, era o regente desse mundo, né? Mas por causa dessa sua rebelião, Deus condena o mundo, e aí a partir daí o mundo ele começa a ser caótico, como descrito no Gênesis capítulo 1, no versículo 2, né? Então, essa teoria é muito interessante. E é aqui que a gente vê que a opinião, né, desses autores, ela vai ser traduzida como a terra tornou-se sem forma e vazia. Uma vez que Lúcifer se rebela, uma vez que Satanás se rebela, é a partir só daí. E é por isso que ela é chamada de teoria de ruína e restauração. Bom, a segunda parte que a gente tem aqui seria a teoria de uma criação prévia, né? Ou seja, uma forma sem forma e vazia. E segundo essa interpretação, os termos hebraicos, né, que é o sem forma e vazio, e eu transliterei aqui do hebraico, que é torro e borro, ou torro e barro, em Gênesis 1, 2, ele vem descrever o estado sem forma e sem conteúdo que a terra já estava. Mas o texto também ele se refere a um estado anterior à criação mencionada na Bíblia. E essa opinião, na realidade, ela vai ter duas variantes principais que são baseadas nessas análises gramaticais, que são diferentes. Por exemplo, nessa primeira parte, a gente vê que Gênesis 1:1, ela é colocada como uma cláusula dependente. E isso daqui são os diversos acadêmicos, biblicistas, eles gostam muito dessa teoria aqui, que ela vai dizer, quando Deus começou a criar os céus e a terra, e agora Gênesis 1:2 vai descrever o estado da terra. E agora também existe a interpretação de uma cláusula independente, ou seja, ele é como um sumário ou uma introdução formal, ou até mesmo um título que ele vai ser ampliado pela narrativa. Isso quer dizer o quê? Deus criou a terra, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso daqui é um título. E Gênesis 2 agora é uma cláusula circunstancial, e Gênesis 1 é simplesmente um título, ela é uma cláusula independente. Ele só afirma uma coisa e depois na segunda a gente coloca outras. A gente vai ver, logo posteriormente da gente apresentar a terceira parte, alguns tipos de problemas que a gente tem com essa, tá? E agora a gente tem a teoria de um estado inicial, que ele é sem forma e vazio, mas com algumas diferenças, tá bom? Essa terceira interpretação literal dessa cosmogonia bíblica é a de um estado inicialmente sem forma e vazio. E segundo essa interpretação, Gênesis 1:1 declara que Deus ele cria do nada, né? E o termo latim aí seria o ex nihilo. E essa matéria original, chamada céus e terra, no ponto de seu começo absoluto. E o verso 2 esclarece que quando a terra foi primeiro criada, ela já estava no estado. Quais são as diferenças agora, então, para a gente ficar bem claro dessa primeira interpretação do estado inicial, né, e dessa criação prévia? Bom, a criação prévia, ela vai dizer que Deus ele vai mexer numa matéria já existente.
E agora, da criação do estado inicial sem forma e vazio, vai dizer que Deus ele cria do nada. Do nada, literalmente, não existia nada e Deus, a partir daí, cria. Tá? E aí agora a gente também vai ter algumas outras formas, né, para a gente colocar. Essa primeira seria a do sem o intervalo, essa primeira interpretação, né, em que os versos 1 e 2 eles fazem parte do primeiro dia da semana, ou seria com o intervalo, em que os versos 1 e 2 eles fazem partes de diferentes cronologias. Ou seja, o verso 1 ele vai estabelecer que Deus ele cria do nada um estado absoluto, diferentemente da outra que a gente viu, né? Só que aí, a partir de agora, quando ele define que Deus cria, ele diz que há um intervalo entre a criação de algumas coisas e para onde ele vai começar a mexer ali na criação terrestre. E aí agora a gente pode fazer uma avaliação dessas interpretações propostas. Quais seriam essas avaliações, né? Primeiro, essa parte da interpretação não literal. A gente tem alguns problemas com ela. O primeiro problema é que o gênero literário em que Gênesis 1 e 11, de 1 a 11, ele está inserido, na realidade, ele já está indicando a natureza intencionalmente literal da narrativa. Ou seja, o que a gente está utilizando aqui é a ciência da hermenêutica. Quando a gente vai olhar para o texto, quando a gente analisa o texto, quando a gente analisa textos semelhantes a esse de outras civilizações da mesma época, a gente vê que, na realidade, essas gerações, que são chamadas de Toledot, eles são intencionalmente históricos. Ou seja, o próprio relato da criação, ele também é histórico. Então, não tem como a gente dizer que é uma interpretação não literal, uma vez que o próprio texto está dizendo para a gente que ele deve ser interpretado literalmente. É como se você pegasse uma ciência da hermenêutica, da interpretação, e você não quisesse seguir a regra da leitura do texto. O professor Francis Ley passa um trabalho para os seus alunos e ele vai falar o seguinte: olha, alunos, vocês têm que fazer essa atividade desse jeito, tem que ser escrita com 15 linhas, dessa forma. Só que aí o aluno, quando ele vai lá fazer a atividade, ele vai e faz um desenho bem bonito. Ué, o professor não pediu isso? Não é assim que a matéria devia ter sido feita? Então, aqui a gente tem esse erro, né, justamente de abordagem. Gramaticalmente também, seria a segunda interpretação aí, que esse relato da criação não abre espaço a 7 longos períodos de tempo. Porque o termo ion, né, que é tarde e manhã, ele significa um dia literal de 24 horas. Né? E aí, à luz das escrituras, sempre que vai existir esse termo dia, esse termo ion, com um número ordinal, ou seja, primeiro dia, segundo dia, ele deve ser sempre interpretado de forma literal. E também existe um simbolismo interno nas escrituras. Sempre a gente pode ver um simbolismo, sim, na interpretação, mas ele tem uma diferença. Por exemplo, a linguagem do Jardim do Éden e a ocupação de Adão e Eva, eles claramente também vão aludir ao simbolismo do santuário e os trabalhos dos levitas. Então, a colocação de um simbolismo que existe nas escrituras é como se ele te desse ali o que em inglês a gente chama de framework. Tá? Ele vai colocar, olha, realmente existe um simbolismo, mas você não pode sair desse simbolismo aqui que eu estou te dando, porque é o texto que está dando para a gente. Muito bem, finalizamos aí algumas avaliações, vimos que nenhuma das três elas possui, né, na análise hermenêutica, né, alguma validade. Então a gente vai para as interpretações literais, que a gente está tomando o pressuposto que deve ser interpretado o texto dos Gênesis. Então a gente vai observar aqui a primeira parte de teoria da ruína e restauração. O problema que a gente tem é que Gênesis 1, 2, na realidade, ele claramente encerra as 3 cláusulas nominais. E o sentido da cláusula nominal em hebraico é sempre algo fixo. É um estado. Ou seja, não é uma sequência e ação. A gente não pode dizer que Deus ele fez uma coisa, faz outra, vai para um lado, vai para o outro, dividindo tanto como a ruína da restauração fala, justamente porque essas 3 cláusulas nominais são encerradas no versículo 2. Ou seja, Gênesis 1:1 ele vai dizer uma coisa, Gênesis 2 ele complementa e ali são encerrados. No número 2, que é, no caso aí, a teoria de uma criação prévia, sem vazia, passando, porque o tempo está lutando contra a gente aqui. A melhor evidência que favorece essa leitura tradicional de Gênesis 1:1 como uma cláusula independente, que está aqui, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, isso daqui ele vai incluir
a evidência dos acentos no hebraico. Ou seja, todas as versões mais antigas, todas as literações lexicogramaticais, as análises sintáticas, análises estilísticas e a comparação com as lendas antigas do Oriente Próximo, ela vai dizer basicamente, né, o que a gente já definiu no Gênesis, na parte de quebrar a teoria da ruína e restauração. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Isso daí é uma cláusula independente. Não existe uma circunstância, uma subordinação do versículo 2 ou ao versículo 2 ou do versículo 2 ao versículo 1. Ou seja, quando a Bíblia, o autor bíblico estabelece que no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está fazendo uma frase absoluta. Deus, ele cria os céus e a terra, ex nihilo, ou seja, do nada, tá? E aqui a gente também vai complementando com a segunda parte. Outros, eles vão suportar a teoria de uma criação prévia, né, que é sem forma e vazia, interpretando Gênesis 1:1 como um sumário do capítulo, né, em que o ato da criação só começa, na realidade, no versículo 3. Só é uma pressuposição, um título, né? Mas se Gênesis 1 começa apenas como um título, né, ou um sumário, então o verso 2 está justamente contradizendo o versículo 1. Porque se Deus cria a terra no verso 1, mas a terra existe antes da criação, tem alguma coisa errada aí. Não dá para encaixar os dois versos justamente nesse entendimento, né? E essa interpretação ela não vai poder explicar, por exemplo, também a referência à existência da terra no verso 2. E ela rompe a continuidade entre os versos 1, né, e 2 no termo do uso da terra, né? Eretz, ali em hebraico. E agora a gente chega para a nossa terceira parte. A terceira parte, que é dividida em dois também, a gente vai ver que existe uma teoria de um estado inicial que era sem forma e vazio. E ali eu vou pegar bem aqui, tentando já condensar para a gente pegar na abordagem correta desse verso. Contra a sugestão de que todas as palavras de Gênesis 1 e 2 simplesmente implicam nada, deve ser dito que os versos 3 e os versos seguintes, eles não descrevem a criação da água, mas ele assume a existência prévia. O termo terrom, né, que é o abismo, que é comparado ali com torru e borru, né, como também aparece em Jeremias 4:34, ele não está definindo o nada, né, o ex nihilo, mas ele está definindo uma terra que estava no estado inicial, sem forma, vazio e coberto de água. E isso agora nos vai levar à teoria de um estado inicialmente sem forma e vazio. Ou seja, essa consequência do pensamento em Gênesis 1, versículo 1 a 3, tem levado a maioria dos intérpretes, que são cristãos e judeus, a esta opinião, que por conseguinte é chamada opinião tradicional. Vamos colocar isso aqui em termos leigos bem fácil para que você possa entender. A primeira frase, versículo 1, vai estabelecer que Deus ele cria tudo do nada. Só que agora, no versículo 2, a gente tem que nessa criação geral em que Deus fez, né, existe um intervalo e que agora Deus se volta para a criação da terra. E existe agora um estado prévio que a terra está, que é sem forma, vazio, ou seja, sem informação, vazio, e também ele é coberto por água. Então aqui a gente pode ver que a avaliação, na realidade, na interpretação, que obedece à sequência inicial do verso, e sem contradição, sem omissão dos elementos no texto, seria justamente essa sequência de pensamento da terceira parte, que é a teoria de um estado inicial sem forma e vazio. Deus ele vai anteceder a criação, o que está no verso 1. Existe um princípio absoluto do tempo com relação a este mundo e as esferas celestes que o cercam, também no verso 1. Deus cria o céu e a terra, no verso 1, para começar, mas eles agora são diferentes do que a gente encontra no verso 2, que é o torru e barru sem forma e vazio. A gente vê que no primeiro dia da semana, de 7 dias da criação, Deus começa a formar, encher, preencher esse sem forma e vazio que é, né? Justamente tirar esse vazio, dar forma. A atividade divina de formar e criar é efetuada em 6 dias sucessivos, de 24 horas, que é evidenciado pelo termo Ion. No final da semana da criação, os céus e a terra estão terminados, e o que Deus começa no verso 1, agora está finalizado. E Deus vai e descansa no 7º dia, abençoando e santificando como memorial da criação. Então agora você pode me perguntar, John, muito lindo, ciência da hermenêutica está muito bacana, mas e aí, cadê a ciência por detrás disso? Eu quero saber, cadê a ciência natural? Cadê os dados? Muito bem,
Se a gente for interpretar por uma análise bíblica, a idade da Terra pode nos mostrar alguma coisa muito interessante com relação a essa teoria. A primeira é que os dados cronológicos que são obtidos a partir das próprias genealogias bíblicas, ela indicam a idade da Terra aproximadamente de 6.000 anos. Existem alguns que colocam para mais, até uns 10.000 anos, mas basicamente 6.000 anos desde a criação descrita no livro do Gênesis. E a maioria dos cientistas evolucionistas acredita que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E essa idade é baseada, obviamente, nos métodos de datação radiométrica. O professor até comentou isso em sala com a gente. E alguns dos criacionistas, eles tentam, né, conciliar essa idade com a criação do Gênesis, propondo a seguinte coisa, que é justamente o que a gente estava vendo. O planeta, no seu sentido físico, ou seja, no que diz respeito à sua estrutura interna e externa, sem vida, né? Que é interessantemente o termo que a gente usa, sem vida, sem forma, vazia, ele teria sido criado há muito tempo. Porque o verso 1, ele nos dá essa possibilidade. Ele só diz que Deus criou no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí agora ele é travado, ele é uma frase nela mesma, independente, né? E agora, posteriormente, a gente pode entender que talvez realmente a estrutura da Terra, perdão, a estrutura da Terra possa ter 4,5 bilhões de anos. E que Deus, na realidade, agora começa a criar, começa a inserir vida no planeta mais tarde. E justamente, talvez, né, desses 6 e 10 mil anos, como a gente descreve, né, de acordo com os propósitos dele. Outra base científica seria aí uma tremenda discussão que a gente tem, né, professor? Acredito que os alunos devem perguntar isso para o senhor bastante. Qual é a relação entre o primeiro e o quarto dia? Como é, me diga, como é que no primeiro dia Deus diz haja luz, ele cria a luz, mas o sol, né, os luzeiros, eles só vão criar no quarto dia. Né? Eu botei até os dois versos aí para a gente ver, o Gênesis 1, versículo 3 e o Gênesis 1, versículo 14. Como será que aconteceu isso? Será que a luz só era uma presença de Deus? Mas se a luz era a presença de Deus, como é que houve noite também ali no versículo 4 que está dizendo? Como é que a gente pode conciliar isso? Bom, a gente pode pensar o seguinte: se realmente Deus tivesse criado, se realmente Deus cria, né, todo o sistema solar, ele cria a Terra, ou premolda, como a gente pode dizer ali, o sistema solar, antes da semana da criação, como alguns criacionistas pensam, aparentemente, né, o próprio Sol não seria visível até o quarto dia. E isso pode ser explicado através da cobertura de densas nuvens atmosféricas, que permitiam apenas que uma luz difusa alcançasse a superfície da Terra, mas não revelando a sua fonte. E agora, no quarto dia, quando Deus ele vai proporcionar justamente a função dos luzeiros, a função do sol, a função da lua, a função das próprias estrelas, ali a atmosfera seria limpa, para permitir que o sol e a luz fossem vistos pela primeira vez. E uma outra possível interpretação que a gente não coloca, que a gente não, né, descarta, né, é que o Sol e a Lua já existiam antes disso, mas somente nesse quarto dia eles foram designados para funções em relação à Terra. Isso aí combina muito com a comparação exegética que a gente pode fazer, por exemplo, entre o relato da criação semítico, né, dos hebreus ali que a gente tem, que a gente está analisando agora, e também de outros povos, como os hititas. Por quê? Porque eles colocam o sol, a lua, né, como criador. Então, talvez o autor bíblico ele teria justamente separado esses dois para que nós entendêssemos que Deus ele é o criador e que o sol e a lua são justamente subordinados à vontade de Deus e a um papel específico e não de divindade, né, como naquela época todos percebiam. Bom, essa daqui foi a nossa apresentação. Né, como vocês podem ver, a gente colocou todas as considerações que a gente viu. Eu acabei esquecendo de colocar aqui também, mas muita parte das bases científicas a gente foi ali no site do Criacionismo, no site do Evidências Online, né, que o professor bondosamente nos recomendou. E se o nosso amigo, né, visitante ali quiser pesquisar, quiser aprender mais nisso, eu recomendo que você entre nesses dois blogs, nesses dois sites, e você vai achar diversas perguntas ali acerca do criacionismo, acerca dessas dúvidas. E eu agradeço novamente pela oportunidade, né? E professor, é com o senhor agora. Obrigado, John, pela sua apresentação. Realmente tivemos uma panorâmica sobre as interpretações exegéticas aí. E acredite em mim, existem livros inteiros, né? Só sobre esses dois eu tenho alguns aqui e eu recomendo, por exemplo, este livro aqui, que faz um aprofundamento
Estamos falando de um livro com letras pequenas de quase 400 páginas, onde você pode aprofundar essa discussão dos vocábulos hebraicos. Então, não falta material. Isso é um material que foi produzido pelo Biblical Research Institute, juntamente com o Geoscience Research Institute, e esse é o relato da criação de acordo com o Velho Testamento, e saiu no ano passado esse aqui, que é o relato da criação no Novo Testamento. Sim, no Novo Testamento nós também temos evidências de bases teológicas, interpretações exegéticas. Bem, alguma pergunta? John, novamente, parabéns, tá? Eu vou fazer minha reação agora com você, vai ser diferente, vai ser balãozinhos. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Você Obrigado, professor. é maravilhoso quando a gente percebe que o apresentador estudou, leu, se aprofundou. Muito obrigado, tá? E agora, o do Michael já deu os balãozinhos atrasados, mas já dei também, né, Michael? Bem, agora nós vamos escutar a apresentação do Cristiano Santana, tá? O Cristiano Santana já pode ir partilhando tela. Ele vai falar sobre os principais tipos de modelo das origens segundo o criacionismo. Cristiano, 15 minutos para você, tá? A partir de agora, a palavra está contigo. Cristiano, tá me Só ouvindo? um minutinho, professor. Ok. Ok. Eu estou tendo dificuldade aqui para compartilhar, professor. Só perdão. Ah, tudo bem. Se você quiser, também pode colocar lá no grupo do WhatsApp e eu posso partilhar com você, se você quiser. Mas tente, é bom que tente. Eu não sei por que não está aparecendo aqui a opção compartilhar, É uma professor. setinha verde na barra preta inferior. Uma seta verde. É uma caixa verde com a seta para cima. Ah, sim. Agora. Apareceu. Agora coloque em tela cheia e vai dar tudo certo. Deu certo? Estamos vendo aqui a sua apresentação. Eu só não estou conseguindo me ver aqui. Só um minuto. Ah, você não abriu a sua câmera ainda, né? Deixa eu abrir a câmera aqui. Isso. Ok. Agora estamos lhe vendo e deixamos de ter a tela partilhada. Estamos lhe vendo agora, Cristiano. Agora voltou a tela partilhada. Coloca em tela cheia, se você quiser, por favor. Quero. Canto Deu certo? inferior, isso. Canto inferior direito tem como fazer a tela cheia. Deu certo? Apareceu aí? Não, não apareceu não, mas pode continuar. A gente já vê aqui o seu slide. Agora cancelou a partilha. Eu não. Foi mal, professor, tá? Tá difícil aqui. Não, tenta de novo, não há problema nenhum. Tira. Não tá aparecendo mais. É, Janelas. é a caixinha verde com a setinha para cima novamente, embaixo. Sim, tá aparecendo aqui, mas não aparece a apresentação. A sua apresentação está aberta no computador? Tá. Então, Vou abrir ela novamente. isso. Pode ser isso. Agora vamos de novo. Compartilhar. Professor, não tá dando certo. Ok, então eu vou fazer o seguinte, Cristiano, manda a tua Ah, apresentação para mim, tá bem? é. No grupo lá do WhatsApp, coloca lá no grupo do WhatsApp. Enquanto isso, eu vou passar a vez, então, aqui para o Rafael. Apareceu. Rafael,
Ah, agora deu certo. Pronto. Pode começar a sua apresentação, Cristiano. A tela ficou cheia? Não, não ficou não. Mas diminui aqui esse bloco de anotações. Ó, clique aqui, onde tem aqui, clique aqui para adicionar anotações. Você clica ali e arrasta para baixo e vai ficar a tela maior. Essa linhazinha que tem logo acima do clique aqui para adicionar anotações. Tá vendo? Isso. Mais para cima o mouse. Aí você cancelou a partilha. Então passa para o Rafael aí, eu Tá seleciono bem. aqui. Manda para mim que eu vou. Rafael, você pode fazer sua apresentação agora, então? Oi, professor, me ouve bem? Ou escuto maravilhosamente, como se você estivesse aqui do lado. Então, beleza, então. Deixa eu só Então, compartilhar. vamos ter a apresentação então do Rafael Lima Savendra. O que aconteceu com os dinossauros? É isso? Isso. Manda lá. 15 minutos para você também, Rafael. Compartilhou aí? Tá abrindo, tá abrindo. Compartilhou, tá aqui. Pode começar. Pode começar? Deixa eu só ver como é que eu vou passar para o lado aqui. Passou, né? Passou. Então, beleza, então, só tirar isso. Beleza. Se você clicar em Então, vamos cima, lá, então. Vou começar minha apresentação aqui. O que aconteceu com os dinossauros? O professor já me apresentou, meu nome é Rafael. Uma questão orientadora minha diz assim: como de fato os dinossauros foram extintos? O objetivo dessa apresentação é oferecer uma perspectiva criacionista e adventista sobre o tema. A gente vê que esse tema dos dinossauros é um tema que sempre intriga muitas pessoas, principalmente por causa das descobertas ósseas, né, dos dinossauros, dos fósseis ali. E eu venho trazendo esse tema para o nosso trabalho aqui. O índice está ali, a visão evolucionista, o relato bíblico da criação, descoberta de fósseis, visão adventista e a solução que eu vou apresentar para vocês, que é a questão do dilúvio, o que realmente aconteceu com os dinossauros. Antes de mais nada, a gente tem que observar que esse tema sempre foi muito debatido e a gente teve uma inserção maior através dos filmes, né? Ali a gente pode lembrar do filme de Steven Spielberg, que é o Jurassic Park. E eu estava pesquisando, professor, eu vi que existe mais de 50 teorias que tentam justificar o que aconteceu realmente com os dinossauros. Uma das mais famosas é essa aqui, que surgiu em 1980, que defende que a extinção dos dinossauros teve sua causa devido a um asteroide ou cometa que se chocou com a Terra, levando enorme nuvem de pó e levando ao planeta uma era glacial. Então, essa é uma tese até mesmo adotada por muitos cientistas evolucionistas que tentam justificar o que realmente aconteceu com os dinossauros. Mas nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que Deus é o Deus da criação. Então a gente crê que Deus criou todas as coisas em 6 dias literais, incluindo todos os animais. Não há, portanto, qualquer relação com uma suposta pré-história, em que os outros animais teriam existido milhares de anos antes da criação da raça humana. Por isso podemos afirmar que Deus também criou os dinossauros. Uma grande questão que eles sempre dizem quando há uma descoberta de algum fóssil é a datação deles. Então, muitos datam milhares e milhares de anos, só que isso vai contra a nossa teoria, né, que a gente crê que é realmente a verdade, que é a criacionista. A gente pode observar também Gênesis, capítulo 1, verso 24 a 25, diz assim: E disse Deus: Produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selváticos e os demais seres vivos da terra, e cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selváticos de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que era muito bom. E aqui também, então, já deixa bem claro que Deus também criou os dinossauros. Só que a gente precisa entender o que que aconteceu realmente com os dinossauros. Será que realmente Deus criou eles dessa forma? Ou eles sofreram alguma mutação, alguma coisa que possa ter transformado os dinossauros? A descoberta de fósseis diz assim: não há nenhum consenso comum sobre a datação dos fósseis encontrados. E muitos cientistas argumentam que esses fósseis têm milhares de anos ou até milhões de anos. No entretanto, em 2005 foi descoberto um tecido macio de um tiranossauro na região de Montana, nos Estados Unidos. Essa descoberta levou muitos a questionarem a cronologia tradicional e acreditar que a existência dos dinossauros não pode ser tão antiga quanto pensavam. Então, a ponto de encontrar tecido junto com fóssil, é
houve um choque em meio aos cientistas, porque, uai, mas como duraria tanto tempo assim, milhares e milhares de anos, um tecido? Então isso acabou abalando aí um pouco quem acredita na teoria que foi a extinção em massa milhares e milhares de anos. Outra descoberta também dos fósseis diz assim, ó, surpreendente foi feita em fragmentos de ossos em um androssauro. Esses tecidos moles não podem ter os alegado 80 milhões de anos, uma vez que tem preservado vasos sanguíneos, células e proteínas. Então, a datação desses fósseis não faz sentido devido a encontrar tecido, vasos sanguíneos que não duraria esse tempo todo. Mas como que funciona o pensamento da Igreja Adventista em relação a isso? E a gente encontrou alguns cientistas também adventistas que publicaram na Review Herald que diz bem assim, esse aqui foi o Sifrod Goffin, diz assim, além disso, a menos que você acredite que Deus criou os dinossauros nos primeiros 6 dias, a linha de fábrica é bastante rebuscada, não é? Bilhões de anos atrás, o quê? Então devemos também acreditar que os produtos químicos orgânicos, por si próprios, se organizaram em células vivas que podem se reproduzir por conta própria. Então esse cientista adventista que ele já bate nessa tecla. Como assim? Milhares de anos não faz nenhum sentido, porque senão teria que sim acreditar na teoria evolucionista. O Root e o Hofstadter diz assim: e como foi que os dinossauros chegaram à existência? A Bíblia nos diz que Deus criou vários tipos de plantas e animais durante a semana da criação. O pecado resultou em mudanças nos animais e plantas criados por Deus. Como consequência do pecado, aparecem algumas coisas como espinhos, cardos, garras, presas e ferrões. O pecado resultou em mudanças que fizeram com que alguns dinossauros se tornassem ferozes e feios. Então a gente começa a entender que os dinossauros em si, a criação inicial, não era desse jeito que a gente tem hoje, essa visão. E até mesmo a gente tem que analisar que essa imagem ela é criada também. A gente só tem um fóssil dela em si. Então, a gente entende que com a consequência do pecado, eles foram totalmente transformados. O resultado de amalgamação das espécies. O rápido desaparecimento de todas as espécies de dinossauros é que tão complexo para os paleontólogos, exclusivamente explicado por Ellen White. Olha o que Ellen White diz. Havia uma classe de animais muito grandes que pereceu no dilúvio. No entanto, por causa da confusão causada pela amalgamação e a impossibilidade dos seres humanos lidarem com esses animais gigantescos, a providência divina encerrou um dos memoráveis capítulos da história da vida dos vertebrados nessa terra. Então, Ellen White diz que não haveria possibilidade da gente conviver junto com os dinossauros. Então, através do dilúvio, eles foram extintos. Aqui diz assim também: o dilúvio e a extinção dos dinossauros. A visão criacionista que relaciona a extinção dos dinossauros no dilúvio bíblico. Então, é uma pauta interessante a gente tentar encaixar isso literalmente, porque faz muito mais sentido. A visão adventista defende que uma classe de animais grandes foi destruída no dilúvio, como relata Ellen White. Esses animais, incluindo dinossauros, teriam sido destruídos por serem perigosos ou por causa de sua origem híbrida. Então, aqui já vem explicando um pouco a respeito da sua extinção. Evidências geológicas do dilúvio, fósseis em camadas sedimentares, indícios de sepultamento rápido e de catástrofes globais. Como os dinossauros morreram? Discussão sobre a fossilização rápida dos dinossauros e sinais de morte em agonia, possivelmente devido ao dilúvio. E eu estava até observando aqui, quase todos os fósseis de dinossauro, geralmente eles têm a boca semiaberta e a cabeça para trás e uma cauda curta. Por essas razões, paleontólogos acreditam que os dinossauros morreram na água e em correntes deixaram os ossos em tal posição que os próprios músculos e ligamentos deram tal forma pós-morte aos dinossauros. Então, até mesmo a forma que a gente encontra esses fósseis evidencia que houve uma morte através de água, ou afogamento ou agonia. Os dinossauros na Arca de Noé também é uma boa pergunta. A gente vira e mexe, vê as crianças perguntar se realmente os dinossauros entraram na Arca de Noé. A discussão sobre a possibilidade de dinossauros menores terem entrado na arca e sobrevivido ao dilúvio é uma possibilidade, sim.
Mas também a gente tem que analisar que possível sobrevivência de certos dinossauros após o dilúvio e suas extinções devido às suas condições no mundo pós-diluviano. Então, possivelmente, dinossauros menores podem ter entrado sim na Arca de Noé, mas devido à mudança climática e toda a mudança que houve no planeta, pode ter acontecido a sua extinção também. Já partindo para o final, então diz assim: a extinção dos dinossauros permanece um mistério, com muitas diversas teorias entre os cientistas evolucionistas. No entanto, a perspectiva criacionista apresenta uma explicação lógica e fundamentada baseada no dilúvio descrito no livro de Gênesis. Para fechar, aqui tá as minhas referências biográficas. Eu peguei bastante também de um livro também do Michelson Borges, que é a História da Vida, que ele trata a respeito desse tema e para mim é bastante convincente também a respeito de que realmente aconteceu com os dinossauros. Essa é a minha apresentação e caso tenha alguma observação, estou à disposição de vocês. Obrigado, Rafael. Uma salva de palmas para o Rafael. Você vai merecer também uns balãozinhos aqui de reação da minha parte, tá, Rafael? Aí, parabéns. Amigos, alguma pergunta? Esse é um tema palpitante, né? Não tem um pastor adventista que, quando visitar o Clube Desbravador, quando visitar a classe de escola sabatina de juvenis, não vai ter essa pergunta. Então, vocês precisam saber disso, né? Como é que a gente explica isso, né? A extinção dos dinossauros. As crianças são fascinadas, né? Por esses grandes temas, alguns gostam de ter. É, Então, alguma pergunta? Rafael, parabéns, tá, por tua apresentação. A apresentação é bem direta e profunda e sistemática, tá? Esse argumento dos tecidos moles é um argumento que a gente poderia pensar como criacionistas, assim, é um argumento matador, acabou-se, não é? Os milhões de anos para a extinção dos dinossauros. Mas a ciência procura umas outras maneiras, né? Como é que eu preservo, mas chega ao ridículo, né? Como é que eu preservo colágeno, vasos sanguíneos por 80 milhões? Então, cria uns mecanismos físico-químicos estrambólicos, né? Então, já existem tentativas, tá, na ciência de tentar explicar como é que isso sobreviveu preservado. Mas uma coisa é certa, até os raios cósmicos teria degradado estes tecidos por com tanto tempo, né? 80 milhões de anos, nós não teríamos tido dano. Mas temos que ter paciência. No final das contas, tem que ficar bem claro na nossa mente para nós termos misericórdia dos nossos amigos evolucionistas. É uma questão de decisão de fé, tá? Decisão de fé. Bem, novamente parabéns, tá? Muito obrigado, Rafael, pela sua excelente apresentação. E agora vamos ter a última apresentação da noite, que é do Cristiano. Cristiano, eu vou partilhar a tela com você, você pode abrir a sua câmera, tá? Eu já tenho aqui sua apresentação e você vai me falando Muito obrigado. e eu vou passando aqui para você, tá bem? Ok, professor. Posso começar? Pode sim. Vou marcar aqui 15 minutos. Só um minutinho. Pode falar. Então, a minha apresentação vem de um questionamento aí, que nós vamos chegar lá. Os principais tipos de modelos das origens segundo o criacionismo. É lógico que pela dinâmica nossa do trabalho e o tempo limitado, ele impede da gente chegar a novas questões aí. Porém, quando você pensa em criacionismo, a gente tem a tendência natural de pensar que o criacionismo ele é um corpo num todo. Então, eu penso ciência baseada nas metodologias e quando eu penso no criacionismo, eu penso que todo criacionista, ele pensa igual, ele tem as mesmas bases e ele parte da mesma primícia. E por que é importante a gente começar no princípio aqui falando sobre isso, sobre a diferenciação dos modelos de origem dentro do criacionismo? A nossa questão norteadora, ele diz assim, quais os principais tipos de modelos que explicam as origens segundo as perspectivas criacionistas? Passa mais um aí, professor, por favor. Quando a gente pensa no criacionismo como todo, o nosso índice aí vai passar desde o criacionismo religioso até o design inteligente, de forma assim, bem rápida e sucinta, só para a gente ver a variação. Então, está dividido em 8 tópicos.
Pensando nisso, a gente vai passar pelo âmbito geral. Passa mais uma. Quando a gente pensa no criacionismo, o criacionismo ele tem como base principal a ideia de um criador. A ideia de um criador. Isso é uma primícia basilar dentro da teoria das origens. Porém, a forma como eu analiso, a primícia de como eu analiso, ela muda totalmente o resultado das coisas. A ciência ela é baseada em método, em metodologia. Toda ciência ela é baseada em metodologia. No passado, você tem a metodologia baseada na matemática, na linguagem matemática, mas a metodologia ela é o caminho por onde eu passo e por onde o pesquisador ele pode voltar nesse caminho e ele vai analisar cada ponto desse caminho e ele vai chegar na primícia ou no resultado de quem investigou determinado assunto. Quando eu olho para o criacionismo também parte desse princípio. Só que eu tenho gradações, eu tenho variações de modelo, de cosmovisão criacionista. Dentro desse, partimos para a primeira cosmovisão, a primeira metodologia de análise aí. Por favor, professor. Você tem o criacionismo religioso. O criacionismo religioso, ele parte de uma perspectiva fundamentada na fé. Não necessariamente ele está atrelado a um método científico. O criacionismo científico, a base dele é a fé nos mitos de origens, isso pode ser mito de origem cristão, hindu, budista, de determinadas formas, determinadas religiões, determinados conceitos de vida. Essa interpretação ela é baseada num mito, pode ser um mito fundante ali da história bíblica, ou da história semita, ou do Alcorão, e por aí vai. E a partir dessa história eu tenho uma visão de criação, certo? Esse é o criacionismo que eu posso dizer assim, mais rudimentar, inicial. Quando você vai passando um pouquinho do tempo, você chega no criacionismo bíblico. Passa mais uma, professor, por favor. O criacionismo bíblico, ele já é baseado na Bíblia. Como a palavra de Deus, ela fala sobre esse mito não, como ela fala dessa criação, da ideia da criação. E os principais aspectos do criacionismo bíblico incluem interpretação literal da Bíblia, ou seja, para o criacionista bíblico, a Terra ela é uma terra jovem, ela é uma terra que tem ali entre 6 e 7 milhões de mil anos, 6 e 7 mil anos. A idade da Terra ela interfere diretamente porque é baseado naquilo que a Bíblia diz ali, tanto no grego quanto no hebraico, e baseado nessa ideia, eles fazem uma contagem simples. Pensa, a Terra ela tem mais ou menos 6.000 a 7.500 ali anos, e você tem a compatibilidade com a ciência. O criacionismo bíblico, ele acredita na ciência, de certo modo, ele acredita nas leis naturais, nos processos, mas ele indica que há um Criador que determina, que condiciona, que cuida dessas leis. Essa compatibilidade, ela não tira a visão de um Deus criador, E ele rejeita completamente o evolucionismo. Esse é o criacionismo bíblico. Passa mais uma. Muito próximo ali do criacionismo bíblico, nós temos o criacionismo científico. E esse é bastante interessante. Por quê? Porque no criacionismo científico busca uma abordagem de investigação e analisa as evidências da origem do universo. Lembra que eu falei no comecinho que para a ciência o método ele é muito importante. E o criacionismo científico ele vai partir de uma metodologia científica, e a partir desse método ele vai buscando os sinais, ele vai buscando as comprovações de que tudo que foi criado ele tem uma origem num Deus criador, muito próximo, assim, entre aspas, do design inteligente. Mas no criacionismo científico você tem três pontos importantes. Primeiro, o método científico ele é fundamental. E por que ele é fundamental? Porque é a partir do método que eu comprovo cientificamente as evidências que apontam para um Deus criador, com base na ciência e não mais só no relato fundante, mas sim no método. Esse método científico é o mesmo método utilizado em outras ciências, é o mesmo caminho, não? É a mesma abordagem, a mesma diretriz utilizada em outras investigações.
você tem evidências de design, você tem evidência de que há uma mente inteligente pensando nos processos, pensando na criação tanto do universo, dessa terra e dos seres vivos, e você tem uma crítica acentuada ao evolucionismo. O criacionismo científico não é que ele pega o evolucionismo e ridiculariza o evolucionismo, ele diz apenas que o evolucionismo ele usa também de teorias, mas nem todas as metodologias elas são centradas na comprovação de um fato. Então, a parte de um princípio de ideia, enquanto o criacionismo científico está ali pautado e buscando compreender metodologicamente como você encontra uma evidência de um criador dentro dessa perspectiva. Passa mais uma, por favor. E você tem o criacionismo da Terra Jovem. O criacionismo da Terra Jovem, ele parte de uma perspectiva onde o criacionismo ele sustenta a ideia de que a Terra é jovem, muito próximo ali do criacionismo bíblico. A Terra tem uma idade relativamente pequena, menos de 10 mil anos, e os principais aspectos dessa visão no criacionismo jovem, a base é a base bíblica, e aí você pode me perguntar, mas o criacionismo científico também não tem a base bíblica? Sim, o criacionismo científico parte da base bíblica, ele não necessariamente está preocupado com a idade da Terra, mas sim com as evidências que apontam para isso, as evidências que apontam para essa Terra, para essa idade da Terra, e de como esse processo ele é mediado por uma mente pensante, por Deus, por um Criador. Já que da Terra Jovem, ele tem a rejeição dos métodos científicos de datação. Esse aqui é o grande ponto, assim, para mim, no criacionismo jovem. Ele rejeita a datação do carbono 14 porque evidencia falhas nessa rejeição. É interessante que o Rafael ele acabou de apresentar sobre os dinossauros, e aí você tem ali a questão de células de material mole ali e tal, mas o carbono 14 ele tem algumas limitações, e é exatamente nesse ponto que o criacionismo da Terra Jovem ele aborda. E ele defende também a ideia de eventos cataclísmicos, como esses que culminou na extinção dos dinossauros. A questão de um dilúvio universal. Você vai ter essa evidência também no criacionismo científico, mas aqui é a base dessa perspectiva. E a visão que se tem da criação, uma visão também mais próxima da literalidade do relato bíblico, e onde você tem, acredita-se que a vida foi criada em pouco tempo, a vida foi criada de forma recente, baseado nesses aspectos, baseado em como a vida foi criada já com propósito, com complexidade, com funcionalidade. Passa mais uma, por favor, professor. Você tem o criacionismo do intervalo ativo. Eu acho bem interessante essa teoria, porque ela diz assim, é uma abordagem que se posiciona entre o criacionismo da Terra Jovem e o evolucionismo. A ideia do intervalo passivo é que a Terra ele não está tão focado na ideia da Terra Jovem, mas na ideia de que tem um intervalo, e que mesmo tendo esse intervalo, há uma intervenção divina. Ou seja, eu posso até ter um intervalo ali onde criou alguma estrutura da Terra, mas a intervenção divina ela é presente em todos os aspectos de forma ativa. Pode ser que a Terra em algum momento tenha sido criada, parou-se um tempo e depois Deus continuou criando as coisas. A idade da Terra não é tão relevante nesse aspecto, então ele vai aceitar uma dinâmica de um intervalo maior. A intervenção divina ela é presente em todos os aspectos, e você tem uma compatibilidade com a ciência. O criacionismo da Terra, o criacionismo do intervalo ativo, busca de forma compatibilizar a ciência com crença em um Criador, e os defensores dessa perspectiva aceitam as teorias científicas de uma certa evolução, mas eles entendem que nessa certa evolução não exclui a ideia de uma criação. Então, pode ter dentro desse processo uma pequena evolução, uma evolução baseada nas mudanças ali dos aspectos climáticos. E também o criacionismo do intervalo ativo, ele critica veementemente o evolucionismo, que exclui a ideia de um criador e traz o aspecto só de evolução natural.
sem processo de uma mente de um criador ativo nesse processo. Passa mais uma, por favor. Você tem o criacionismo do intervalo passivo. É muito semelhante àquele, só que no criacionismo do intervalo passivo, Deus, ele não atua com tanta frequência. Diz assim, aceita a ideia de que a Terra e o universo, acredita-se que a vida evoluiu através de processos naturais, sem a necessidade da intervenção divina constante. Ou seja, é como se Deus desse só um start e as coisas foram acontecendo. Mas ainda reconhece Deus como um criador inicial, ponto inicial. Aqui estão os principais aspectos dessa ideia do intervalo passivo. Primeiro, a idade da Terra. Aceita-se a idade da Terra em bilhões de anos. Entende que nesse criacionismo os processos naturais, eles que dão o tom, Deus dá o start e os processos naturais acontecem naturalmente, uma evolução ali natural. Deus, ele é o criador inicial e há uma compatibilidade com a ciência, com os métodos científicos evolucionistas, só colocando nessa perspectiva Deus no centro, Deus ali no início das coisas. Depois você tem a visão de um criador e não de um interventor. Eu tenho um criador, mas ele não intervém, ele não se importa, ele não está presente no processo como um todo. Passa mais um, por favor, professor. E você tem uma das teorias um pouco mais modernas, que é o criacionismo progressivo. Bastante interessante também. Por quê? No criacionismo progressivo, é uma abordagem que aceita a evolução e a idade antiga da Terra, enquanto sustenta que Deus tem um papel ativo e contínuo na criação e no desenvolvimento da vida, buscando uma síntese entre fé e ciência. O que acontece aqui no criacionismo progressivo? Há uma tentativa de harmonização do pensamento criacionista e do pensamento evolucionista. Esse criacionismo progressivo, ele, de certo modo, é até bem aceito em algumas perspectivas cristãs e algumas denominações. Por quê? Porque ele tenta harmonizar o que a ciência diz de teoria evolucionista, mas colocando Deus ali na cena, não só como um start, Deus também intervém, mas o processo evolutivo ele acontece naturalmente. Qual que é os principais aspectos dessa teoria, dessa ideia? A idade da Terra também é uma idade bem dilatada, grande, de bilhões de anos. A evolução, ela é presente, mas essa evolução ela é guiada, ela foi guiada por um criador. Há uma intervenção divina no processo, tanto no início, mas também no processo dessas evoluções. Em alguns artigos que eu li, define, por exemplo, que as grandes mudanças climáticas das eras, há uma intervenção divina para que as espécies evoluam e se adaptem a esse novo habitat natural. Essa é uma ideia defendida pelo criacionismo progressivo. E a compatibilidade com a metodologia científica evolucionista. A metodologia científica evolucionista, lembrando que metodologia ela não é de uma determinada teoria ou de determinado ponto. Metodologia é a forma como nós sistematizamos o pensamento científico. E você tem, dentro da visão teológica, uma perspectiva também filosófica disso, de moralidade, dos aspectos que foi abordado, por exemplo, pelo Michael, sobre as leis, a moralidade. Você tem um aspecto de um Deus moral dentro dessa teoria, porém, a evolução ela faz parte desse processo e ela ainda está acontecendo, segundo alguns dos autores. E eles defendem diversidade da vida e até novas criações dentro desse processo, desse modelo evolutivo. E por último, nós temos o design inteligente. Volto mais. Isso, por último, nós temos o design inteligente, que é uma teoria que propõe que certas características do universo e dos seres vivos são melhor explicadas por uma causa inteligente, em vez de processos naturais não direcionados, como a seleção natural. Aqui estão os principais aspectos dessa abordagem. O que o design, o DI, ele vai defender? Ele vai defender a ideia, olha, quando você olha para a natureza, você encontra parâmetros, padrões dentro dos métodos científicos
E esses parâmetros demonstram que há um design, há um pensamento por trás dessa criação. Isso vai ser bem observado tanto nos aspectos da natureza, dos animais, na complexidade, por exemplo, da visão humana, na complexidade de uma simples folha, e como esses padrões eles vão se repetindo em determinadas espécies, trazendo a ideia de que você tem um grande design, um grande organizador, um grande pensador nessas estruturas. Qual que é a perspectiva deles? Há uma causa inteligente na criação de todas as coisas, critica veementemente o evolucionismo, que tira o aspecto da causa inteligente e coloca a ideia do acaso, de algo que acontece aleatoriamente. É baseado no método científico, é baseado também no método científico. A distinção dele com o criacionismo é que, enquanto o criacionismo ali, científico em especial, ele defende a ideia de um Deus criador, um Deus bíblico, onde ele criou todas as coisas ali nos 7 dias, o design inteligente não está tão preocupado com a ideia do relato, mas sim com a ideia de que há uma mente pensante por trás de todos esses aspectos, não há aleatoriedade. E a grande controvérsias e críticas que essa corrente ela acaba recebendo é que muitas pessoas acusam o design inteligente de ser um criacionismo disfarçado, uma gourmetização, vamos dizer assim, do criacionismo, porém há uma grande distinção. No final eu dou até uma opinião aqui. Só para terminar, as implicações filosóficas e teológicas dentro dessa aspecto do design inteligente é levantado sobre as questões da natureza de Deus, a moralidade, a responsabilidade dos seres humanos com os outros seres criados. E os defensores dessa teoria, eles mostram as implicações filosóficas de um universo projetado e considerando como isso se relaciona com a fé e com a compreensão de Deus. A minha opinião sobre esses fatores, professor, e pessoal que está assistindo, quando a gente joga tudo dentro de um mesmo saco, a gente esvazia as compreensões. Algo que me chamou bastante atenção é como é diverso. Eu ainda tinha outras teorias, eu peguei as principais, como é diversos aspectos das teorias, das ideias de origem dentro do próprio criacionismo. Nem dá tempo de eu pensar no evolucionismo. Não há uma homogeneidade. Há um fator comum, a ideia de um Deus criador, não há homogeneidade, e nós pautamos em muito, quando eu digo nós, dentro da nossa perspectiva espiritual e religiosa, nós pautamos muito na ideia, principalmente do criacionismo científico. Porque o que nós fazemos? O que nós fazemos não é especulação. O que nós fazemos não é especulação. Não devagamos em cima das ideias, pelo contrário, o criacionismo científico, ele propõe um método claro, método esse que pode ser repetido por qualquer indivíduo que queira fazer ciência, e ao repetir esse método, ele vai acabar chegando nas mesmas premissas, nas mesmas conclusões, de que a complexidade do universo envolve necessariamente uma mente pensante, um Deus criador. E o design inteligente ele acaba ajudando, colaborando com essas perspectivas. Mas quando eu penso em origem, em metodologia, em teoria de origem, eu fico com criacionismo científico exatamente por isso. Porque além dele pautar no relato, ele busca evidências científicas que comprovam esse relato, no nosso caso, relato bíblico, e comprovando esse relato bíblico, eu consigo compreender que, apesar de termos um texto que vai passando de vários anos, eu tenho cada vez mais a ciência demonstrando que cada palavra desse texto acaba sendo comprovado quando eu vou com honestidade científica para dentro do campo investigar essa ideia de origem. Os referenciais teóricos que eu utilizei, passa mais uma, são esses. Tem muito mais assunto a ser abordado, mas em virtude do tempo, eu me limitei a entender esses aspectos para entender como eu penso a primícia e como a primícia modifica o resultado, a forma como eu entendo
a criação, o planeta e o Criador. Muito bem, Cristiano, uma salva de palmas para você também. Vou aqui fazer aqui a minha reação de parabéns também para você. Eu não sei, já vamos encerrar então nossa sessão de hoje. Amanhã à noite teremos mais. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Realmente, Cristiano, essas abordagens, né, de alguns detalhes, né, do criacionismo é bem interessante ser estudado, de ser percebido, e que nós devemos ter a coragem, né, de ver o relato científico também, né, as evidências científicas com o relato bíblico. Muito bem. Vamos aproveitar então, Cristiano, já que você está aqui com a câmera ligada, para fazer a oração final de encerramento, já que você é a última pessoa, então, da noite a apresentar. Podes orar para a gente, Cristiano? Posso sim. Deixa eu só falar uma última coisinha, bem Pois rapidinho. não, pois não. Como é importante dentro das leituras que eu fiz, quando a gente vai no senso comum Lugar, falar sobre criacionismo. A tendência nossa, natural, a tendência do senso comum é tentar diminuir a ciência, como se a ciência fosse um adversário. E ao olhar para os relatos bíblicos, e em especial como cresceu a perspectiva dos estudos científicos em torno dos aspectos da criação, eu percebo que é o contrário. A ciência ela é um poderoso aliado. É um poderoso aliado, tanto na perspectiva de você compreender as origens, mas de compreender a complexidade e os detalhes dessa origem. E quando eu penso nos detalhes dessa origem, fica ainda mais evidente a necessidade de um criador. Fica É mais isso aí. evidente. Então, a ciência é um poderoso aliado para qualquer indivíduo que queira, de fato, compreender o que a Bíblia diz a respeito de origens. Muito bem, Cristiano, isso mesmo. Deus possa abençoar, possamos compreender mais sobre a natureza através da ciência, né? Cristiano, ora para a gente Amém. então. Oremos. Querido Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos dotou de capacidades cognitivas, capacidades essas que nos levam a investigar, pesquisar, analisar fatos e evidências. E é em meio a esses fatos e evidências que a tua grandeza e o teu poder, ele fica mais latente, mais visível a cada um de nós. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue colocando dentro de nós o anseio e o desejo de buscar, tanto na tua palavra, mas também nos outros estudos das ciências, das diversas áreas da ciência, e das diversas áreas de ciência, para compreender a tua grandeza. E também para ajudar outras pessoas que foram condicionadas a uma ideia científica enviesada, a ampliar os olhares e a perceber que como todas as coisas, tanto os relatos filosóficos ou religiosos, mas também a ciência, acaba apontando para um Deus criador. Um Deus, não só um Deus criador, mas um Deus próximo, que cuida de cada um de nós. Que o Senhor continue nos conduzindo, nos dê uma boa noite de sono. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos e amanhã nos vemos novamente. E você que está assistindo essa gravação, por favor, deixa seu like aí no canal para que outras pessoas possam encontrar esse vídeo, né? Que tem tantos bons argumentos a favor do criacionismo bíblico, científico, né? Dos argumentos em favor do Deus que é o nosso Criador e mantenedor e que em breve voltará para nos buscar. Uma boa noite a todos. Peço licença, então, vou fechar a sessão.